Função spline cúbica da disciplina de cálculo numérico, apresentado pelas alunas Ana Laura e Maísa. As spline cúbicas são as mais usadas, e uma spline cúbica S3 é uma função polinomial por partes. Ela é contínua, onde cada parte de SK de x é um polinômio de grau 3 nos intervalos xk-1 e xk. S3 de x tem derivada primeira e segunda contínuas, logo não tem bicos de trocas abruptamente nas curvaturas dos nós. As funções spline cúbicas interpolantes de f de x, ou seja, S3 de x, nos nós x1, x2 até x, pode ser escrita em cada subintervalo como polinômio de grau 3, denotada por sk de x para k igual a 1, 2 até n, e ele deve satisfazer essas 5 condições. Sejam as partes da spline cúbica dada pela seguinte função, então o cálculo de S3 de x envolve a determinação de 4 n's. Existem 5 condições. A primeira é satisfeita por construção, a segunda é n mais 1, condição dos nós. Condição 3 é n menos 1, a condições de continuidade de S3 nos nós. As condições 4, n menos 1, condições de continuidade com S' de 3 nos nós. E a condição 5, n menos 1, condições de continuidade de S duas linhas nos nós. Então, a gente tem um total de 4n menos 2 e restam, então, duas condições em aberto. A gente tem para AK igual a xk menos 1, para SK duas linhas de xk é igual a gk e o f de xk é igual a yk. Então, impondo essas condições, a gente vai ter as seguintes equações e elas vão montar o sistema. Note que o sistema tem n menos 1 e equações para g0, g1 e gn. Resta então a gente impor mais duas condições, que pode ser a alternativa 1, a chamada spline natural, com S duas linhas, de x igual a 0, que é igual ao G0, que é igual a 0, e S3 duas linhas de xn, que é igual a Gn igual a 0. A segunda alternativa é a chamada spline parabólica, que é quando G0 é igual a G1, quando Gn é igual a Gn menos 1. E a alternativa 3 é impor inclinações nas extremidades, quando S3' de x0 é igual a ou S3' de xn é igual a b. Essa última alternativa ela é mais usada quando a gente tem um problema físico, né? E a gente tem informações do problema. A gente trouxe aqui um exemplo de função spline cúbica só para mostrar um pouquinho antes da aplicação. Então, o objetivo desse exemplo aqui é encontrar uma aproximação para f de 0,25 por spline cúbica. Ele fala da spline cúbica natural interpolante, através de 5 nós e respectivos f de x apresentados na tabela. Então, aqui a gente tem os dados da tabela para a interpolação. A gente tem 4 subdivisões no intervalo, que vai de 0 a 2, onde o n é igual a 4, então determina-se S1 de x, S2 de x, S3 de x e S4 de x. Resolvendo de 1 a 3, o k está entre 1 e 3, e o n menos 1 é igual a 3. Então, a gente pode ver agora o sistema que é montado a partir dessas informações. Nesse problema, o HK é igual a H, que é igual a 0,5. Tá? Sendo uma spline cúbica natural, a gente tem que o G0 é igual ao G4, que é igual a 0. Então, o sistema será resolvido da seguinte maneira. Montando a matriz e substituindo os valores de 0,5 em H, a gente consegue resolver a matriz. Então, pelo método de eliminação de Gauss, a gente consegue encontrar G3, G2 e G1.
E daí, levando esses valores em AK, BK, CK e DK, a gente vai encontrar os valores para S1, S2, S3 e S4. E jogando esses valores dentro da fórmula de S1 igual a X, S1 de X, a gente consegue, pelas outras equações de A1, B1 e C1 e D1, que é igual a Y1, encontrar todos os valores necessários para colocar dentro da spline cúbica. Então, assim, por spline cúbica natural, a gente encontra uma aproximação para F025 e S1025, que é igual a 2,5348. Então, a gente consegue resolver o sistema todo por spline cúbica de uma forma muito mais simples. Olá, sou Maísa Barbosa Silva, continuando aqui a nossa aplicação. A aplicação escolhida foi o estudo da forma do tronco de uma árvore. O modelo da equação utilizado para descrever a forma do tronco da função spline dada é essa aqui. Essa é a nossa função, onde a K, BK, CK e DK são os nossos coeficientes. Nossos K que vai ser K1, K2 e assim sucessivamente até NK. O nosso XK que vai ser o limite dos intervalos. E aqui esse quadro representa os nós, os respectivos nós e as respectivas f de x para a nossa interpolação. Onde o HI é a altura na posição I em metros, aqui. E o DI é o diâmetro, a altura relativa em HI em centímetros. Aqui a figura ilustra o conceito da função spline para o perfil da árvore, o intervalo que vai de x0 a xn, que vai de x0 a xn, que representa a altura da árvore, é subdividida em n subintervalo, que vai de x0 até x1, e x1 até x2, assim sucessivamente, e xn-1 a xn, ou seja, em alturas relativas segmentada, e então pode se aproximar nossa f de x por um polinômio diferente em cada um dos subintervalos. Está aqui nossos x1, x2, x3. Através da definição da spline cúbica interpolante, tem-se que, onde os parâmetros da função spline cúbica são obtidos conforme a equação, que é essa daqui, foi a equação dada. As notações, como já explicado anteriormente, passo a passo, as nossas anotações seguem HK igual a XK menos XK menos 1. E a nossa derivada, a segunda, que vai ser XK, SK, na verdade, desculpa, SK, XK, que é igual a GK. E a nossa função, que vai ser f de XK, que é igual a YK. Impondo aqui as nossas condições, AK, BK, DK e CK, obtivemos um sistema linear. Note que esse sistema tem n-1 equações para G0, G1, assim sucessivamente até Gn, onde GK é a nossa derivada segunda de XK, HK é a amplitude do intervalo em X, e YK vai ser a função em XK. E as nossas K, que vai ser NK1, K2 e assim sucessivamente até NK. Resolvendo esse sistema, passo a passo, como já foi anteriormente explicado, aplicando os valores do sistema, encontramos as nossas AKs, BK, CK e DK, que aqui na tabela representa os coeficientes da árvore, determinado pela função. Aqui são os nossos valores, obtidos em AK, BK, CK e DK. Aqui são os nossos intervalos em metro, onde o AK, BK, CK e DK são os nossos coeficientes.
Aplicando esses coeficientes, encontramos nossa interpolação, que é os nossos, aplicando esses coeficientes em S1, S2, S3, encontramos a nossa interpolação, como já foi explicado anteriormente no exemplo anterior. Através desses coeficientes determinados pela função spline, foram calculadas as interpolações, que são nossos aplicado encontrar os nossos S em cada um dos intervalos. E a figura aqui representa a reconstrução, como é o perfil da nossa árvore. É a reconstrução esquemática do perfil longitudinal da árvore, em que se pode verificar os valores observados, bem como os valores que foi estimado pela função spline cúbica. Esse é o nosso perfil da nossa árvore, do tronco da nossa árvore. Aqui é a altura em metros e aqui o diâmetro em centímetros. Essa é a nossa constituição do perfil da nossa árvore através da spline cúbica.